tudo bem? Eu sou Gesana Braga e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o filme da Barbie. Esse filme que está em alta. Eu relutei bastante para gravar esse vídeo, orei, conversei com Deus e ponderei os pós e contras de abordar esse assunto aqui. Eu confesso que eu não queria me envolver nesse assunto, mas considerando que eu tenho pessoas que me acompanham aqui, né, que são pais e mães cristãos, sejam católicos ou protestantes, eu decidi gravar esse vídeo para dizer para você que esse filme, né, tão popular, ele tem um conteúdo anticristão. Mas o foco desse vídeo meu não é falar do conteúdo do filme. Eu sei, né, li sobre o filme, conversei com pessoas que assistiram o filme e, de fato, o filme tem uma abordagem anticristã. Tem uma abordagem em que tem ideologia de gênero e que mostra, às vezes, de forma um pouco obscura, né, ali meio oculta, faz alusão, né, ao aborto, ideologia de gênero, fala sobre feminismo. Tem uma cena ali de desprezo, né, da mulher pelas atividades domésticas. Então, despreza também a maternidade. Mas já existem muitos vídeos aqui nas redes sociais falando do conteúdo anticristão do filme. Mas o que eu quero dizer para você hoje, pai e mãe cristão, é não focando nesse filme em si, mas focando em tudo, né? Em toda essa sociedade que a gente vive, como que a gente se posiciona como um pai e uma mãe cristão? Como que nós vamos criar os nossos filhos para enfrentar momentos como esse? Eu sei que às vezes você pode pensar que isso é só um filme, que é só um entretenimento, mas para quem tem uma visão espiritual, a gente sabe que a gente está vivendo uma guerra espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Então esse vídeo meu não é direcionado a uma pessoa, não é uma indireta, não é uma briga entre quem vê o filme e quem não vê o filme, quem quer ver e quem não quer ver. Não é esse o ponto. As nossas lutas, elas são lutas espirituais. Nós lutamos nossa luta não é contra pessoas, mas uma luta no mundo espiritual. E por isso, eu quero falar um pouco para você sobre a minha visão na educação infantil a respeito desses conteúdos, né, que surgem, né? Então, para mim, crianças pequenas, na primeira infância, quem decide o conteúdo que essas crianças vão assistir são os pais. Então, num filme como esse da Barbie, sou eu como pai que vou dizer para a criança, sim, você vai assistir, ou sou eu que vou dizer, você não vai assistir. Por quê? Porque em Provérbios capítulo 22, versículo 6, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Por que a Bíblia diz ensina? Porque a criança não sabe. Se o pai precisa ensinar para essa criança o caminho, é porque a criança não sabe o caminho. Ou seja, esse caminho da vida, o que é certo, o que é errado, o que se pode fazer, o que não pode fazer, deve ser demarcado pelo pai e pela mãe. Por isso a Bíblia diz, ensina a criança, porque ela não sabe. O primeiro ponto é esse, a criança não sabe discernir se ela deve assistir um filme como esse. Então, na primeira infância, essa responsabilidade cabe sim aos pais. Depois da primeira infância, os pais já podem fazer uma explicação maior, né? Quando a criança já tem um entendimento melhor, ali a partir dos 5 anos, 7 anos, que a criança já consegue entender mais o raciocínio das coisas, os pais podem fazer uma explicação sobre os motivos pelos quais ele não vai assistir aquele filme. E, apesar dos pais explicarem, a decisão ainda é dos pais, né? Então, mesmo que você explique como pai os pontos que aquela criança não pode assistir o filme, mesmo assim a criança disser, eu entendi, papai, mas eu quero assistir, porque tá todo mundo assistindo. Mesmo assim, a decisão de assistir ou não cabe aos pais. Depois, quando já entra na fase da adolescência e na fase da juventude, os jovens
os pais já devem treinar neles o discernimento. Então, nós que somos pais cristãos, que já ensinamos sobre os nossos filhos, sobre a ação do Espírito Santo em nós, inclusive é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de discernir as coisas, a gente já pode explicar para o jovem que ele deve discernir entre o que convém e o que não convém. Então, para um adolescente e para um jovem, não basta a gente dar a regra, sim ou não. Você vai ver esse filme, você não vai ver esse filme. A gente já tem que desenvolver nesse adolescente, nesse jovem, a capacidade de discernir aquilo que condiz com a vida cristã e aquilo que não condiz. Porque quando chegar um momento que você, pai ou mãe, não estiver junto com aquele filho, ele tem que ter capacidade espiritual de discernir o que convém a um cristão. Pode ser que futuramente surja um outro filme, pode ser que futuramente surja outro aplicativo, outra rede social. Meus pais, por exemplo, não me ensinaram se eu deveria ter Instagram ou não. Mas quando chega aquele aplicativo novo, aquela rede social, a gente precisa avaliar se aquilo convém a um cristão. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, se em algum momento um aplicativo, uma rede social, um filme nos distancia de Deus, este é o momento de dar um basta. Este é o momento de dizer não para aquela atividade. Então, os jovens, eles precisam ser treinados para ter o discernimento. Mas, observe, por que na primeira infância, quando ainda tem uma criança, a gente não deixa esse discernimento na mão da criança? Porque ele ainda não tem essa capacidade. Por isso que eu disse que no começo da vida, a decisão dos pais é mandatória, porque a criança não tem capacidade de discernir. Quando eu, como adulta, chego para assistir um filme que é cheio de feminismo, que é cheio de ideologia de gênero, eu tenho capacidade mental de olhar aquilo e dizer, isso não condiz com o ensinamento cristão. Mas uma criança de 7 anos não tem esse discernimento. E aquilo vai poluindo a mente dele ao longo dos anos. E eu digo mais, esses pensamentos feministas, anti-maternidade, anti-família, eles permeiam até mesmo a mente de adultos. As pessoas vão se acostumando tanto àquilo que começam a considerar normal aquilo que a Bíblia diz que é errado. Então, esse é um ponto muito perigoso. Os adultos também precisam ouvir os pais. Mesmo você que já é casado, que já tem sua família, se seu pai te orientar a não seguir um caminho, você também precisa obedecer. Mas na infância, aí sim, a decisão dos pais é mandatória. Então, o alerta que eu quero deixar aqui para vocês, é cuidado com suas crianças, não só com esse filme, mas com tudo que a sua criança consome, com tudo que seu filho adolescente e jovem consome. Primeiro, que seu sim seja sim e o seu não seja não. Não entre por esses caminhos que o mundo diz que a criança tem que decidir, que a criança precisa ter voz própria. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus nos deixa claro qual que é a posição do pai. É uma posição, sim, de autoridade. Não é de autoritarismo, mas é uma posição de autoridade que nós temos e que nós precisamos exercer com nossos filhos. Então, saiba dizer não, saiba dizer sim para o seu filho, mas também saiba ensiná-lo a ter discernimento e, principalmente, ore junto com o seu filho para que o Espírito Santo dê a ele o discernimento necessário para essas ocasiões que aparecem no mundo. Eu não assisti o filme. Eu sei que eu posso assistir esse filme, quem sabe até sem me contaminar mentalmente com essas ideologias todas, mas eu escolhi não perder 1 hora, 2 horas da minha vida com esse conteúdo. Muitas vezes eu não assisto televisão, não assisto uma série, um filme, porque eu acho que não vale a pena eu perder um tempo precioso de vida que Deus me deu com aquele conteúdo. Então é por isso que eu não assisti o filme. Eu não estou dizendo que quem assistiu está em pecado, ou que pecou ou que não pecou. Cada pessoa dará conta de si a Deus e eu vou dar conta a Deus dos meus atos, dos atos que eu tenho em relação à criação da minha filha. Então, eu não quis gastar o meu tempo com isso. E eu deixo esse alerta para você.
Cuidado com os entretenimentos que afastam sua família de Deus. Às vezes nós queremos que Deus seja o centro da nossa vida, da nossa família, mas nós enchemos a nossa casa, nosso lar, daquilo que não agrada a Deus. Tem coisas que parecem inofensivas, mas ao longo dos anos nos distanciam de Deus, distanciam a nossa família de Deus. É esse o alerta que eu quero deixar para você hoje. Até mais. Tchau.